Bom dia, iniciando uma semana linda. Hoje já tivemos, né, a mentoria lá do Pablo e a indicação desse livro da semana. Vamos começar agora a leitura de 45 páginas, é A Coragem de Ser Feliz. Então, quem tem a coragem de ser feliz, realmente ter essa liberdade? Vamos gravar esse trecho para as 45 páginas e disponibilizamos para vocês também no canal do YouTube e também lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Nota dos autores. Embora Guri ao lado de Sigmund Freud e Carl Gustav Jung como um dos nomes mais importantes do mundo da psicologia, Alfred Adler foi durante muitos anos um gigante esquecido. Por meio de um diálogo entre um jovem e um filósofo, método tradicional da lousa grega, este livro oferece uma introdução ao pensamento de Adler, considerado um estudioso anos-luz à frente de seu tempo. São apenas dois personagens, um filósofo que se dedica ao estudo da lousa grega e da psicologia adleriana e um jovem com uma visão pessimista em relação à vida. Na obra anterior, A Coragem de Não Agradar, o jovem questionou o filósofo sobre o verdadeiro significado da seguinte armação baseada nas ideias de Adler: as pessoas podem mudar, e não apenas isso, elas podem alcançar a felicidade. O filósofo apresentou as seguintes respostas. Problemas pessoais não existem. Todos os problemas são de relacionamento interpessoal. Não devemos ter medo de não agradar. Ser livre é não agradar as outras pessoas. Não é que você não tem habilidade. Você simplesmente não tem coragem. Nem o passado nem o futuro existem. Há apenas o aqui e agora. O jovem se revoltou contra essas declarações radicais, mas ao conhecer as ideias de Adler sobre a sensação de comunidade, aceitou as palavras do filósofo e decidiu mudar. O diálogo narrado neste livro ocorre 3 anos depois. O jovem se tornou professor com a intenção de colocar em prática as ideias de Adler e agora, mais uma vez, visita o filósofo. Eis algumas de suas opiniões. A psicologia adleriana não passa de um monte de teorias vazias. Você está tentando seduzir e corromper os jovens com as ideias de Adler. Preciso me distanciar de ideias tão perigosas. De que maneira devemos trilhar o caminho da felicidade revelado no livro anterior? O pensamento de Adler, que parece puro idealismo, é de fato uma lousa que pode ser praticada? E qual foi a escolha mais importante que Adler fez na vida? Esta é a conclusão de uma obra em 2 volumes que analisa a essência de Alfred Adler e sua psicologia da coragem. Acompanhando o jovem que contestou Adler e se revoltou contra suas teorias, descubra você mesmo qual é a verdadeira coragem de que precisamos. Sumário. Preâmbulo. Parte aquela pessoa malvada e coitadinho de mim. A psicologia adleriana é uma religião? O objetivo da educação é a autossuficiência a respeito é ver a pessoa como ela é. Preocupe-se com as preocupações das outras pessoas se tivéssemos o mesmo sentimento e a mesma nota dos autores. Embora Guri ao lado de Sigmund Freud e Carl Gustav Jung como um dos nomes mais importantes do mundo da psicologia, Alfred Adler foi durante muitos anos um gigante esquecido. Por meio de um diálogo entre um jovem e um filósofo, método tradicional da lousa grega, este livro oferece uma introdução ao pensamento de Adler, considerado um estudioso anos-luz à frente de seu tempo. São apenas dois personagens, um filósofo que se dedica ao estudo da lousa grega e da psicologia adleriana e um jovem com uma visão pessimista em relação à vida. Na obra anterior, A Coragem de Não Agradar, o jovem questionou o filósofo sobre o verdadeiro significado da seguinte armação baseada nas ideias de Adler: as pessoas podem mudar, e não apenas isso, elas podem alcançar a felicidade. O filósofo apresentou as seguintes respostas. Problemas pessoais não existem. Todos os problemas são de relacionamento interpessoal. Não devemos ter medo de não agradar. Ser livre é não agradar as outras pessoas. Não é que você não tem habilidade. Você simplesmente não tem coragem. Nem o passado nem o futuro existem. Há apenas o aqui e agora. O jovem se revoltou contra essas declarações radicais, mas ao conhecer as ideias de Adler sobre a sensação de comunidade, aceitou as palavras do filósofo e decidiu mudar. O diálogo narrado neste livro ocorre 3 anos depois. O jovem se tornou professor com a intenção de colocar em prática as ideias de Adler e agora, mais uma vez, visita o filósofo. Eis algumas de suas opiniões. A psicologia adleriana não passa de um monte de teorias vazias. Você está tentando seduzir e corromper os jovens com as ideias de Adler. Preciso me distanciar de ideias tão perigosas. De que maneira devemos trilhar o caminho da felicidade revelado no livro anterior? O pensamento de Adler, que parece puro idealismo, é de fato uma lousa que pode ser praticada? E qual foi a escolha mais importante que Adler fez na vida? Esta é a conclusão de uma obra em 2 volumes que analisa a essência de Alfred Adler e sua psicologia da coragem. Acompanhando o jovem que contestou Adler e se revoltou contra suas teorias, descubra você mesmo qual é a verdadeira coragem de que precisamos. Sumário. Preâmbulo. Deveria ser uma visita mais alegre e amigável. Espero que não se importe se em algum momento eu voltar aqui para visitá-lo, mas como um amigo, e não vou tentar rebater seus argumentos. O jovem disse essas palavras no dia em que foi embora. Passados 3 anos, ele estava de volta ao gabinete do filósofo com intenções bem diferentes. O jovem tremia diante da gravidade do que estava prestes a confessar. Sentia-se perdido, sem saber por onde começar. Preâmbulo. Filósofo, muito bem. Quer me dizer o que está acontecendo?
Jovem, você quer saber por que voltei? Bem, infelizmente não estou aqui para bater papo e rever um velho amigo. Tenho certeza de que você está ocupado, mas eu também estou com pouco tempo para essas coisas. Portanto, como deve ter imaginado, foi uma questão urgente que me trouxe aqui. Filósofo, sim, é o que parece. Jovem, tenho retido muito. Fiquei mais preocupado e perturbado do que deveria e analisei tudo em detalhes. Então tomei uma decisão muito séria e resolvi vir aqui comunicá-la a você. Sei que tem muito o que fazer, mas por favor, me ouça esta noite. Será provavelmente minha última visita. Filósofo, o que houve? Jovem, ainda não adivinhou? É o problema que vem me agindo há muito tempo. Devo ou não desistir de Adler? Filósofo, entendo. Jovem, vou direto ao ponto. As ideias de Adler são mistificações, puro charlatanismo. Na verdade, vou além e digo que são ideias perigosas, até mesmo nocivas. Embora você seja livre para escolher em que acreditar, eu gostaria, se possível, que me ouvisse em silêncio. Como já disse, está em minha última visita. Preciso desistir completamente de Adler, diante de você e com este sentimento em meu coração. Filósofo, foi algum acontecimento que desencadeou isso? Jovem, vou falar sobre isso com calma e de maneira organizada. Primeiro, você se lembra daquele dia, há 3 anos, quando nos vimos pela última vez? Filósofo, claro que me lembro. Era um dia de inverno e tudo estava branco, coberto de neve. Jovem, verdade, estava mesmo. O céu noturno tinha um azul lindo e era lua cheia. Influenciado pelas ideias de Adler, dei um importante passo à frente naquele dia. Deixei meu emprego na biblioteca da universidade e consegui uma vaga como professor na escola onde cursei o ensino fundamental. Achei que iria gostar de colocar em prática uma forma de educação baseada nas ideias de Adler e levá-la para o maior número possível de crianças. Filósofo, e essa não foi uma decisão fantástica? Jovem, sem dúvida. Na época eu era puro idealismo. Não conseguia me controlar e guardar essas ideias maravilhosas e transformadoras só para mim. Tinha que fazer com que mais pessoas as compreendessem. Mas quem? Cheguei a uma conclusão. Os adultos, que deixaram de ser puros e inocentes, não eram os únicos que precisavam conhecer Adler. Apresentar as ideias de Adler às crianças, que serão a próxima geração, faria com que o pensamento dele continuasse evoluindo. Essa foi a missão que assumi. Meu fogo interior estava tão forte que eu poderia ter me queimado. Filósofo, entendo. Você só consegue falar sobre isso usando os verbos no passado? Jovem, exatamente. Essas coisas já fazem parte do passado. Mas, por favor, não me entenda mal. Não perdi a esperança nos meus alunos. Muito menos desisti do que diz respeito à educação em si. Simplesmente perdi a esperança em Adler. O que significa que perdi a esperança em você. Filósofo, por que isso aconteceu? Jovem, bem, cabe a você retir e perguntar a si mesmo. As ideias de Adler não têm utilidade na sociedade atual. Não passam de abstrações, teorias vazias. Especialmente aquele princípio da educação que diz que não se deve elogiar nem repreender. E só para você saber, eu segui realmente esse princípio. Não elogiei, tampouco repreendi ninguém. Não elogiei notas perfeitas em provas nem um trabalho minucioso de limpeza. Não repreendi ninguém por esquecer o dever de casa ou por fazer bagunça na sala de aula. Qual você acha que foi o resultado? Filósofo, você tem uma turma indisciplinada? Jovem, totalmente. Mas quando penso sobre tudo isso agora, acho que foi natural. A culpa foi minha por me deixar levar por tanta charlatanice. Filósofo, e o que fez a respeito disso? Jovem, nem preciso dizer que em relação aos alunos que se comportavam mal, escolhi o caminho da repreensão rigorosa. Você provavelmente vai minimizar a situação e me dizer que foi uma solução boba. Mas veja bem, não sou uma pessoa que se ocupa apenas da lousa e se perde em devaneios. Sou um educador que vive e lida com situações reais, que cuida da vida e do destino dos estudantes. A realidade à nossa frente nunca espera. Ela está em constante movimento. Você não pode simplesmente ficar indiferente e não fazer nada. Filósofo, e esse caminho foi eficaz? Jovem, repreendê-los não fará mais diferença, porque agora eles me desprezam. Acham que sou um fraco. Para ser sincero, em alguns momentos invejo os professores de antigamente, quando o castigo físico era permitido e até mesmo comum. Filósofo, não é uma situação simples. Jovem, verdade. Para que não haja nenhum mal-entendido, não estou me deixando levar pelas emoções nem ficando irritado. Estou apenas repreendendo, de maneira racional, como último recurso para ANS educacionais. Filósofo, foi então que você sentiu que queria desistir de Adler? Jovem, bem, mencionei isso só para dar um bom exemplo. As ideias de Adler são certamente extraordinárias. Elas colocam em xeque nosso sistema de valores e nos levam a sentir como se o céu nublado acima de nós estivesse clareando, como se a vida mudasse. Parecem irrepreensíveis à própria verdade universal. Mas a questão é que o único lugar em que elas se sustentam é bem aqui, neste gabinete. Uma vez que você abre a porta e mergulha no mundo real, as ideias de Adler se revelam muito ingênuas. Os argumentos que apresentam são impraticáveis, apenas idealismos superficiais. Você inventou um mundo que atende aos seus propósitos aqui nesta sala e se deixa levar por devaneios. Não sabe nada sobre o mundo real e as pessoas que vivem nele. Filósofo, entendo. E então? Jovem, uma maneira de educar em que não se elogia nem se castiga, que incentiva a autonomia e deixa aos alunos a própria sorte. Isso equivale a renunciar aos nossos deveres profissionais como educadores. A partir de agora, vou lidar com as crianças de uma forma bem diferente da que Adler idealizou. Não me importo se é certa ou errada. Não tenho escolha. Vou elogiar e vou repreender. E naturalmente também terei que ser duro nas punições. Filósofo, só para eu ter certeza, você não vai parar de trabalhar como educador, vai? Jovem, claro que não. Nunca vou desistir de ser um educador, porque esse é o caminho que escolhi. Não é uma ocupação, mas uma maneira de viver. Filósofo, é muito reconfortante ouvir isso. Jovem, então você acha que isso é um problema apenas dos outros? Se é para continuar como educador, tenho que desistir de Adler aqui e agora. Se eu não fizer isso, estarei renunciando às minhas responsabilidades profissionais e abandonando meus alunos. Estou com a faca no pescoço. Qual é a sua resposta? Filósofo, em primeiro lugar, permita-me fazer uma correção. Você usou a palavra verdade mais cedo, mas não estou apresentando Adler como uma verdade absoluta, imutável. Pode-se dizer que o que estou fazendo é prescrever óculos de grau. Muitas pessoas passaram a enxergar melhor graças a esses óculos. Por outro lado, algumas dizem que sua visão ficou mais borrada do que antes. Eu não pretendo forçar essas pessoas a usar as lentes de Adler. Jovem, então você desistiu delas? Filósofo, não. Vamos pensar assim. Não há outra forma de pensamento tão fácil de interpretar mal e tão difícil de entender corretamente quanto a psicologia adleriana. A maior parte das pessoas que arrão conhecer Adler confunde seus ensinamentos. Elas não têm a coragem de tentar realmente entendê-lo, muito menos de ver o panorama que se abre a partir dessa forma de pensar. Jovem, as pessoas interpretam mal Adler?
Filósofo, isso. Se uma pessoa entra em contato com ideias de Adler e logo se impressiona, dizendo a vida está mais fácil agora, ela entendeu tudo errado. Porque quando reconhecemos de fato o que Adler exige de nós, é comum ficarmos chocados com seu rigor. Jovem, está dizendo que eu também interpreto mal Adler? Filósofo, considerando tudo que me disse até agora, parece que sim. Mas você não está sozinho nisso. Há muitos adlerianos, adeptos da psicologia de Adler, que não o compreendem no início, mas depois galgam a escada do entendimento. Talvez você ainda não tenha encontrado sua escada. Eu também demorei a encontrá-la quando era jovem. Jovem, sei. Você também teve uma fase em que ficou perdido? Filósofo, sim, tive. Jovem, então quero que me ensine. Onde está essa escada do entendimento, ou seja lá o que for? Aliás, o que você quer dizer com escada? Onde você a achou? Filósofo, tive sorte. Descobri Adler numa fase em que me dedicava a cuidar da casa e a criar meu olho. Jovem, como assim? Filósofo, meu olho me ajudou a conhecer Adler, e com ele pude praticar e assim, ampliar minha compreensão e comprovar as teorias de Adler. Jovem, pois é isso que estou pedindo que você me diga. O que aprendeu? Qual foi essa comprovação que obteve? Filósofo, em uma palavra, amor. Jovem, como é que é? Filósofo, você não precisa realmente que eu repita, certo? Jovem, que piada. O amor, sobre o qual não há necessidade de falar. Você está dizendo que se eu quiser conhecer o verdadeiro Adler, tenho que saber sobre o amor? Filósofo, você que ri dessa palavra ainda não a entende. O amor a que Adler se refere é a mais dura e desadora prova de coragem que existe. Jovem, qual é? Lá vem você fazer pregação sobre o amor ao próximo. Não estou a de ouvir. Filósofo, você acabou de dizer que chegou a um beco sem saída como educador e que tem um sentimento de desconfiança em relação a Adler. Depois contou que está ansioso para me revelar que está abandonando Adler e não quer que eu fale mais nada sobre ele. Por que está tão chateado? Talvez achasse que as teorias de Adler tinham algo de mágico, como se bastasse agitar a varinha de condão para que todos os seus desejos fossem imediatamente realizados. Se for o caso, você deve mesmo desistir de Adler. Deve desistir das imagens falsas que abraçou e em conhecer o verdadeiro Adler. Jovem, não, você está errado. Em primeiro lugar, nunca achei que Adler fosse mágico ou algo parecido. Em segundo lugar, acho que você mesmo disse uma vez, qualquer pessoa pode ser feliz neste exato momento. Filósofo, sim, eu disse isso. Jovem, mas essas palavras não são um exemplo perfeito de magia? Você está alertando as pessoas, dizendo, não se deixem enganar por esse dinheiro falso, ao mesmo tempo que oferece a elas outra moeda falsa. É um truque clássico de vigarista. Filósofo, qualquer pessoa pode ser feliz a partir de agora. Este é um fato inegável, não tem nada a ver com magia ou qualquer coisa do gênero. Você e todo mundo pode dar passos em direção à felicidade. Mas se ficar onde está, não desfrutará da felicidade. É preciso continuar percorrendo o caminho escolhido. É necessário ter clareza sobre essa questão. Você deu o primeiro passo. Um passo importante. Agora, no entanto, não só perdeu a coragem como interrompeu a caminhada e está tentando voltar. Sabe por quê? Jovem, você está dizendo que não tenho paciência. Filósofo, nada disso. Você ainda não fez a escolha mais importante da sua vida. Só isso. Jovem, a escolha mais importante da minha vida? O que eu tenho que escolher? Filósofo, eu já disse, o amor. Jovem, e você espera que eu entenda isso? Por favor, não me venha com suas abstrações. Filósofo, estou falando sério. Todos os problemas pelos quais você está passando advêm da palavra amor, assim como seus questionamentos sobre a educação e sobre o tipo de vida que você supostamente deveria levar. Jovem, tudo bem, isso parece ser algo que vale a pena refutar. Mas antes de entrarmos em uma discussão mais séria, há algo que eu preciso dizer. Não tenho dúvida de que você é um Sócrates dos tempos modernos. No entanto, não me rearriou às ideias dele, e sim ao crime que cometeu. Filósofo, crime? Jovem, veja, o que se diz é que Sócrates foi acusado de corromper a juventude da antiga cidade-estado grega de Atenas e condenado à morte, certo? Ele não atendeu ao apelo dos discípulos para fugir da prisão, então bebeu um chá envenenado e se despediu deste mundo. Interessante, não? Ora, para mim, as pessoas que disseminam as ideias de Adler nesta antiga capital onde vivemos são culpadas do mesmo crime. Ou seja, estão corrompendo a juventude ingênua com palavras enganosas. Filósofo, está dizendo que você foi enganado e corrompido por Adler? Jovem, é exatamente por isso que decidi visitá-lo novamente para me dissociar de você. Não quero produzir mais vítimas. Filosofamente falando, preciso matá-lo. Filósofo, então a noite será longa. Jovem, vamos resolver isso esta noite, antes de o dia amanhecer. Não há necessidade de eu voltar a visitá-lo depois disso. Será que galgarei a escada do entendimento? Ou a destruirei e abandonarei Adler de uma vez por todas? Será uma coisa ou outra. Não haverá meio termo. Filósofo, tudo bem. Esta conversa pode ser a nossa última. Ou melhor, parece que teremos que torná-la a última, de qualquer maneira. Parte. Aquela pessoa malvada e coitadinho de mim. Mim. Pouca coisa havia mudado no gabinete do filósofo desde a visita anterior do jovem, 3 anos antes. Sobre a mesa gasta via-se um maço de folhas, um manuscrito inacabado. Em cima dele, talvez para evitar que os papéis fossem levados pelo vento, estava uma caneta tinteiro antiga com incrustações de ouro. Tudo parecia familiar ao jovem. Era quase como se estivesse no próprio escritório. Ele identificou vários livros que também possuía, inclusive um que tinha acabado de ler uma semana antes. Olhando melancolicamente para a estante que ocupava uma parede inteira, o jovem deixou escapar um suspiro. É melhor eu não me sentir muito confortável aqui. Preciso seguir em frente. A psicologia adleriana é uma religião? Jovem,
Jovem, antes de tomar a decisão de vir vê-lo mais uma vez hoje, isto é, antes de tomar a decisão de abandonar Adler, passei por uma fase de grande angústia. Isso me incomodou mais do que você possa imaginar, o que mostra quanto as ideias de Adler me atraíam. Mas o fato é que ao mesmo tempo que eu me sentia atraído por elas, acumulava dúvidas o tempo todo. E essas dúvidas dizem respeito à expressão psicologia adleriana em si. Filósofo 1. O que você quer dizer? Jovem, como a expressão psicologia adleriana indica, as ideias de Adler são consideradas uma linha da psicologia. E pelo que sei, a psicologia é basicamente uma ciência. Quando se trata das opiniões apresentadas por Adler, no entanto, há aspectos que não me parecem científicos. Como esta é uma área de estudo que lida com a psique, não pode ser completamente representada por uma fórmula matemática. Isso entendo com clareza. Mas o problema é que Adler fala sobre as pessoas em termos de ideais. Ele oferece o mesmo tipo de clichê usado pelos cristãos em seus sermões sobre o amor ao próximo. O que me leva à primeira pergunta. Você vê a psicologia adleriana como uma ciência? Filósofo, se estiver se referindo a uma definição estrita, ou seja, de uma ciência que possa ser refutada, então não vejo. Adler arrou que sua psicologia era uma ciência, mas quando começou a explicar seu conceito de sentido social, muitos colegas romperam com ele. A opinião deles era muito parecida com a sua. Isso não é ciência. Jovem, certo. É a reação natural de qualquer um que esteja interessado na psicologia como uma ciência. Filósofo, essa é uma área de debate permanente, mas tanto a psicanálise de Freud quanto a psicologia analítica de Jung e a psicologia individual de Adler têm aspectos que entram em conflito com essa definição de ciência, na medida em que não tem refutabilidade. Isso é um fato. Jovem, certo. Como eu trouxe o computador, vou aproveitar para anotar isso. A rigor, não é ciência. Agora minha próxima pergunta. Há 3 anos, você se referiu às teorias de Adler como outra lousa, não foi? Filósofo, sim, está certo. Considero a psicologia adleriana uma forma de pensar completamente alinhada com a lousa grega e que é, por si só, uma lousa. Tenho a mesma opinião sobre Adler. Não vejo como um psicólogo, mas como um lósofo. Um lósofo que aplica seu conhecimento em consultórios. Jovem, ótimo. Então aqui vai meu principal argumento. Reti muito sobre as ideias de Adler e as coloquei em prática. Não tinha dúvida sobre elas. Pelo contrário, era como se essas ideias me provocassem uma paixão febril. Eu acreditava totalmente nelas. No entanto, sempre que tentei aplicar as ideias de Adler no ambiente educacional, enfrentei forte oposição. Fui contestado não só pelos alunos como também pelos outros professores. Mas se você parar para pensar nisso, faz sentido. Eu estava introduzindo uma abordagem educacional que se baseia em um sistema de valores totalmente diferente do deles e tentando colocá-la em prática lá pela primeira vez. Depois, do mesmo jeito que um certo grupo de pessoas, acabei sobrepondo minhas circunstâncias às deles. Você sabe de que pessoas estou falando? Filósofo, acho que não. A quem você se refere? Jovem, aos missionários católicos que pilharam as terras pagãs na Era dos Descobrimentos. Filósofo, Jovem, aconteceu na África, na Ásia e nas Américas. Os missionários católicos viajavam para terras estranhas, onde a língua, a cultura e até mesmo os deuses eram diferentes, e saíam pregando suas crenças. Assim como eu, que comecei a trabalhar pregando as ideias de Adler. Embora muitas vezes conseguissem propagar sua fé, os missionários também sofreram opressão e, em alguns casos, foram executados de maneira bárbara. O senso comum diria que eles seriam rejeitados. Então, como explicar que tenham convertido os habitantes dos locais visitados às suas crenças? Deve ter sido um trabalho bastante difícil. Como eu queria saber mais, corri para a biblioteca. Filósofo, mas isso é. Jovem, espere um pouco, ainda não terminei. Enquanto eu pesquisava relatos sobre os missionários da Era dos Descobrimentos, outro pensamento interessante me ocorreu. Será que a lousa de Adler, no fundo, não é uma religião? Filósofo, interessante. Jovem, porque é verdade, não é? Os ideais sobre os quais Adler fala não são ciência. E como não são ciência, são uma questão de fé de acreditar ou não. Mais uma vez, trata-se apenas de opinião. É verdade que, do nosso ponto de vista, as pessoas que não conhecem Adler parecem selvagens primitivos que acreditam em falsos deuses. Sentimos-nos na obrigação de ensinar a verdade e de salvá-las o mais rápido possível. No entanto, pode ser que, do ponto de vista delas, sejamos nós os adoradores primitivos de deuses perversos. Talvez nós é que precisemos ser salvos. Estou errado? Filósofo, você tem toda a razão. Jovem, então me diga, qual é a diferença entre a lousa de Adler e uma religião? Filósofo, a diferença entre religião e loso é um tema importante. Se você simplesmente descartar a existência de um Deus e retir, então a discussão será mais fácil. Jovem, o que quer dizer com isso? Filósofo, o mesmo ponto de partida vale para a religião, a loso e a ciência. De onde viemos? Onde estamos? Como devemos viver? A religião, a loso e a ciência todas partem dessas mesmas questões. Na Grécia Antiga, não havia divisão entre loso e ciência, tanto que a raiz latina da palavra ciência é scientia, que significa conhecimento. Jovem, tudo bem. A ciência era assim naquela época. Mas estou perguntando sobre loso e religião. Qual é a diferença entre elas? Filósofo, talvez seja melhor esclarecer primeiro os pontos em comum. Diferentemente da ciência que se limita a apurar fatos objetivos, a loso e a religião lidam com os conceitos humanos de verdade, bondade e beleza. Essa é uma questão fundamental. Jovem, concordo. A loso e a religião investigam a psique humana. Onde então estão os limites e as diferenças entre as duas? É apenas aquela única questão de saber se Deus existe? Filósofo, não. A diferença mais importante é a presença ou ausência de narrativa. A religião explica o mundo por meio de histórias. Pode-se dizer que os deuses são os protagonistas das grandes narrativas que as religiões usam para explicar o mundo. Em contraste, a lousa rejeita as narrativas e tenta explicar o mundo por meio de conceitos abstratos que não têm protagonistas. Jovem, a lousa rejeita as narrativas? Filósofo, pense da seguinte forma: em nossa busca da verdade, caminhamos por uma longa ponte que adentra a escuridão. Duvidando do bom senso e envolvidos em um eterno processo de autoquestionamento, simplesmente seguimos caminhando sem saber aonde a ponte nos levará. Então, da escuridão, ouve-se uma voz dizendo: não há mais nada adiante. A verdade está aqui. Jovem, Filósofo, nesse momento, algumas pessoas deixam de ouvir sua voz interior, param de andar e saltam da ponte. Será que encontraram a verdade? Não sei. Talvez tenham encontrado, talvez não. Mas parar de repente e saltar no meio do caminho é o que chamo de religião. Com a lousa continuamos a andar. Não importa se os deuses estão lá ou não. Jovem, então essa lousa de andar sem parar não oferece respostas?
Filósofo, no grego original, losa significa amor à sabedoria. Ou seja, a loso é o estudo do amor à sabedoria e os lósofos, os amantes da sabedoria. Por outro lado, pode-se arrar que se alguém se tornasse um sábio perfeito, do tipo que sabe tudo o que há para saber, deixaria de ser um amante da sabedoria, lósofo. Como dizia Kant, o gigante da lousa moderna, não se pode aprender loso a. Pode-se apenas aprender a losofar. Jovem, filosofar? Filósofo, isso mesmo. A loso é mais um modo de vida do que um campo de estudo. A religião pode atribuir tudo a Deus, pode evocar um ser todo-poderoso e onisciente, e os ensinamentos proferidos por ele. Essa maneira de pensar discorda fundamentalmente da loso a. Quando alguém tem a pretensão de saber tudo ou para no meio do caminho do conhecimento e da razão, independentemente de sua crença na existência ou não de Deus, da presença ou ausência de fé, está se aventurando na religião. Essa é minha opinião sobre o assunto. Jovem, ou seja, você ainda não sabe as respostas. Filósofo, não sei. No instante em que achamos que conhecemos um assunto, queremos saber mais. Sempre vou retir sobre mim mesmo, as outras pessoas e o mundo. Portanto, é um eterno não sei. Jovem, essa resposta também é losoca. Filósofo, Sócrates, em seus diálogos com sábios conhecidos como sóistas, chegou à seguinte conclusão: eu, Sócrates, sei que o meu conhecimento não está completo. Reconheço minha ignorância. Os sóistas, por outro lado, aqueles supostos sábios, tinham a pretensão de compreender tudo, mas nada sabiam da própria ignorância. Neste sentido, do conhecimento da própria ignorância, sou mais sábio do que eles. Esse é o contexto da famosa declaração de Sócrates: só sei que nada sei. Jovem, então o que é que você, que não sabe as respostas e se confessa um ignorante, tem a me esclarecer? Filósofo, não vou esclarecer. Vamos pensar e caminhar juntos. Jovem, até o nau da ponte, sem saltar dela? Filósofo, isso mesmo. Continue perguntando e caminhando sem parar. Jovem, você está muito conante, apesar de dizer que os sofismas não têm lógica. Tudo bem, vou derrubá-lo dessa ponte. O objetivo da educação é a autossuficiência. Filósofo, bem, por onde começamos? Jovem, o problema que exige minha atenção urgente neste momento é a educação. Portanto, apresentarei as contradições de Adler com esse foco. Há uma variedade de facetas nas ideias de Adler que, em sua raiz, são incompatíveis com a educação. Filósofo, entendo. Isso parece interessante. Jovem, na psicologia adleriana, há uma maneira de pensar chamada separação de tarefas, certo? Todos os elementos e acontecimentos da vida são observados considerando-se de quem é determinada tarefa e agrupados em nossas tarefas e tarefas de outras pessoas. Digamos, por exemplo, que meu chefe não gosta de mim. Naturalmente, a sensação não é boa. Seria normal eu me esforçar para ser, de alguma forma, apreciado e aprovado por ele. Mas Adler considera isso errado. Que tipo de crítica às outras pessoas? Nesse caso, o meu chefe, fazem ao meu discurso e à minha conduta, e a mim como pessoa. Essa é uma tarefa do chefe, ou seja, de outras pessoas, não é algo que eu possa controlar. Por mais que eu tente ser apreciado, meu chefe pode simplesmente continuar não gostando de mim. Adler arra que não vivemos para satisfazer as expectativas de outras pessoas. E mais, as outras pessoas não vivem para satisfazer as nossas expectativas. Não tenha medo dos olhares alheios, não dê importância às críticas nem espere ser reconhecido pelos demais. Simplesmente escolha o melhor caminho para você, aquele no qual acredita. Além disso, não interrá nas tarefas de outras pessoas nem permita que interrã nas suas. Para quem? Está começando na psicologia adleriana. Este é um conceito de grande impacto. Filósofo, verdade. Aquele que é capaz de fazer a separação de tarefas reduz drasticamente os problemas de relacionamento interpessoal. Jovem, você também disse que há uma maneira fácil de determinar quem assume qual tarefa. Eu deveria pensar, quem em última análise, sofrerá as consequências dessa escolha. Entendi corretamente? Filósofo, sim. Jovem, o exemplo que você usou na época foi o de uma criança que não quer estudar. Os pais estão preocupados com seu futuro e a repreendem para que mude de atitude. Quem sofrerá as consequências da falta de estudo? Ou seja, não entrará na escola que deseja ou terá dificuldade para conseguir um emprego. Não importa de qual ângulo se olhe, é a própria criança, não os pais. Em outras palavras, estudar é uma tarefa da criança, não é uma questão em que os pais devem intervir. Estou indo bem até aqui? Filósofo, está. Jovem, é agora que surge a grande dúvida. Estudar é uma tarefa da criança. Não se deve intervir nas tarefas da criança. Sendo assim, então o que é essa coisa que chamamos de educação? O que é essa profissão na qual estamos engajados como educadores? Porque, de acordo com sua linha de raciocínio, nós, educadores que estimulamos as crianças a estudar, não passamos de um bando de intrometidos interferindo nas tarefas delas. O que você tem a dizer sobre isso? Filósofo, bem, essa é uma questão que surge de vez em quando nas minhas conversas sobre Adler com os educadores. Estudar é, com certeza, uma tarefa da criança. Ninguém está autorizado a intervir nisso, nem mesmo os pais. Se a separação de tarefas a que Adler se refere for interpretada de maneira unidimensional, todas as formas de educação se tornam intervenções nas tarefas de outras pessoas e, portanto, condutas condenáveis. No entanto, em sua época, Adler era o psicólogo que mais se preocupava com a educação. Para ele, a educação não era simplesmente uma tarefa essencial, era também a maior esperança. Jovem, pode ser mais claro? Filósofo, por exemplo, na psicologia adleriana, a terapia é pensada não como tratamento, mas como uma oportunidade para a reeducação. Jovem, reeducação? Filósofo, sim. Aconselhamento psicológico e educação infantil são basicamente a mesma coisa. O terapeuta é um educador, e o educador é um terapeuta. É bom pensar dessa forma. Jovem, eu não sabia disso. Não tinha ideia de que eu era um terapeuta. O que isso quer dizer? Filósofo, essa é uma questão relevante. Vamos esclarecer alguns pontos antes de continuar a conversa. Em primeiro lugar, qual é o objetivo da educação, tanto em casa quanto na escola? Qual é a sua opinião sobre isso? Jovem, não consigo expressá-la em poucas palavras. Eu penso no aumento do conhecimento por meio do estudo, na obtenção de habilidades sociais, no desenvolvimento de seres humanos que respeitem a justiça e que tenham mente e corpo saudáveis. Filósofo, sim, tudo isso é importante, mas olhemos para o cenário mais amplo. O que queremos que as crianças se tornem, como resultado da educação que proporcionamos a elas? Jovem, queremos que se tornem adultos independentes? Filósofo, certo. O objetivo da educação, em uma palavra, é autossuficiência. Jovem, autossuficiência. Bem, não vejo problema em dinir dessa forma.
Filósofo, na psicologia adleriana, todas as pessoas são consideradas seres que querem sair de sua situação de impotência e melhorar a si mesmos, ou seja, buscam a superioridade. O bebê aprende a cara em pé, depois aprende a falar e, então, consegue se comunicar com as pessoas à sua volta. Resumindo, o que todos buscam é liberdade em relação à sua situação de impotência e de aprisionamento, assim como a autossuficiência. Esses são os desejos fundamentais. Jovem, então é a educação que promove a autossuficiência? Filósofo, exato. Para as crianças se desenvolverem psicamente e se tornarem autossuficientes na sociedade, há um mundo de coisas que precisam saber. Devem desenvolver as habilidades sociais e o senso de justiça que você mencionou. E é provável que necessitem de conhecimento e de outros aprendizados também. Obviamente, as coisas que elas não sabem têm que ser ensinadas por quem sabe. As pessoas ao redor devem oferecer apoio. A educação não é uma intervenção, mas uma ajuda no percurso até a autossuficiência. Jovem, tenho a sensação de que você está desesperadamente tentando reformular o que já me disse. Filósofo, por exemplo, o que aconteceria se alguém fosse inserido na sociedade sem conhecer as regras de trânsito ou o significado das luzes vermelhas e verdes nos semáforos? Ou ainda, se não tivesse habilidade para dirigir e precisasse conduzir um carro? Naturalmente, há regras que devem ser aprendidas e habilidades que devem ser desenvolvidas. Essa é uma questão de vida ou morte que, além de tudo, coloca em risco a vida das outras pessoas. Também se poderia imaginar o contrário e dizer que se você fosse o único ser vivo na Terra, não haveria nada que precisasse saber e, nesse caso, a educação seria desnecessária. Você não teria necessidade de conhecimento. Jovem, então é por causa das outras pessoas e da sociedade que o conhecimento deve ser adquirido? Filósofo, sim. Conhecimento, nesse caso, se refere não só aos estudos acadêmicos, mas às informações de que as pessoas precisam para viver felizes. Em resumo, como devem viver em comunidade, interagir com os outros e encontrar o próprio papel naquele grupo social. E também conhecer a si mesmas e ao outro. Compreender a verdadeira natureza de uma pessoa e como ela deve viver. Adler se referiu a essas informações como conhecimento humano. Jovem, conhecimento humano? Nunca ouvi essa expressão antes. Filósofo, é o que eu imaginava. Esse conhecimento humano não é do tipo que se adquire nos livros. É algo que a pessoa só aprende quando está de fato se relacionando com outras. Nesse sentido, pode-se dizer que a escola, um ambiente onde se está rodeado por um grande número de pessoas, é um lugar mais importante em termos educativos do que a casa. Jovem, quer dizer que o segredo da educação é o que você chama de conhecimento humano? Filósofo, exatamente. Isso vale também para a orientação psicológica. O terapeuta auxilia o cliente na conquista da autossuficiência, e eles se retem juntos sobre o conhecimento humano necessário para a autossuficiência. Você se lembra dos objetivos da psicologia adleriana que discutimos na última vez? Os objetivos comportamentais e os psicológicos. Jovem, sim, lembro. Os objetivos relacionados ao comportamento são os seguintes. 1. Ser autossuficiente. 2. Viver em harmonia na sociedade. Já os objetivos da psicologia que respaldam esses comportamentos são os seguintes. 1. A consciência de que eu tenho a capacidade. 2. A consciência de que as pessoas são minhas companheiras. Em resumo, você está dizendo que esses 4 objetivos são valiosos não só na orientação psicológica como também em um ambiente de educação? Filósofo, e eles não são menos valiosos para nós, adultos, que vivemos às voltas com a sensação de que a vida é dura. Muitos adultos que não conseguem atingir esses objetivos sofrem em ambientes sociais. Se a pessoa abandonou o objetivo da autossuficiência, seja ela alguém responsável pela educação, pela orientação psicológica ou pelo coaching profissional, acabará rapidamente forçando a barra. Devemos estar conscientes dos papéis que desempenhamos. Será que estamos deixando a educação cair em uma espécie de armadilha de intervenção compulsória? Ou nos limitando a dar um apoio para estimular a autossuficiência? Isso depende da abordagem da pessoa responsável pela educação, pela orientação psicológica ou pelo coaching. Jovem, é o que parece. Entendo e concordo com esses ideais elevados. Realmente entendo, mas veja só, você já tentou esse truque comigo. Não vai funcionar de novo. No Now, tudo que conversamos sempre se transforma em idealismos abstratos. Termina sempre com eu escutando suas palavras inspiradoras e achando que entendi. Mas meus problemas não são abstratos, eles são bem tangíveis. Em vez de todas essas teorias vazias, preciso de uma teoria prática, pé no chão. Concretamente, que passo devo dar como educador? Re-home é o primeiro passo, o mais importante e concreto. Você tem se esquivado desse ponto o tempo todo, não é mesmo? Tudo o que diz me soa muito distante. É como se estivesse sempre falando de uma paisagem remota e não visse a lama a seus pés. 3 anos antes, o jovem tinha ficado espantado e cheio de dúvidas quando o filósofo lhe apresentou as ideias de Adler. Na ocasião, manifestou sua oposição de maneira exacerbada. Agora, no entanto, era diferente. Ele já compreendia razoavelmente bem os modelos da psicologia adleriana e vinha de uma experiência real na sociedade. Pode-se até dizer que, por conta dessa experiência profissional, foi ele quem mais aprendeu. Desta vez, o jovem tinha um plano claro. Concentre-se não no abstrato, mas no concreto. Não na teoria, mas na prática. Não em ideais, mas na realidade. É isso que eu quero saber, além de encontrar os pontos fracos de Adler. Respeito é ver a pessoa como ela é. Filósofo, concretamente então, por onde devemos começar? Quando a educação, o coaching e o aconselhamento psicológico têm como objetivo a autossuficiência, onde cá a porta de entrada? De fato, isso pode ser uma preocupação, mas há diretrizes claras aqui. Jovem, sou todo ouvidos. Filósofo, há apenas uma resposta, devemos começar pelo respeito. Jovem, respeito? Filósofo, sim, nenhuma outra porta de entrada é possível na educação. Jovem, outra resposta surpreendente. Então, resumindo, o que você está dizendo é, respeite seus pais, respeite seus professores e respeite o seu chefe. Filósofo, não. Antes de tudo, em uma sala de aula, você respeita as crianças. É assim que tudo começa. Jovem, sério? Devo respeitar essas crianças que não conseguem ficar quietas e me ouvir por 5 minutos? Filósofo, sim. Poderia ser uma relação entre pai e lho ou no ambiente corporativo, não importa, vale para qualquer relacionamento interpessoal. Primeiro, os pais respeitam o lho e o chefe, seus subordinados. Os papéis são dinidos de tal forma que quem ensina respeita quem é ensinado. Sem respeito, nenhuma boa relação interpessoal pode oferecer e sem bons relacionamentos, as palavras não provocam reações em ninguém. Jovem, está dizendo que eu deveria respeitar todas as crianças problemáticas? Filósofo, sim, porque na base de tudo está o respeito às pessoas. O respeito não se limita a indivíduos específicos, estende-se a todos, de familiares e amigos a transeuntes desconhecidos, e mesmo a pessoas de outros países que jamais conheceremos.
Jovem, há outro discurso sobre a moral, ou sobre religião. Ao dizer isso, você me dá uma boa oportunidade. É verdade que a moral está presente no currículo escolar. Ela tem esse status. Admito que muita gente acredita nesses valores. No entanto, considere o seguinte: por que é mesmo necessário falar de moral com as crianças? Porque as crianças são seres imorais por natureza, como todos os seres humanos. O que é respeitar as pessoas? Anal. Olhe para nós dois, para as profundezas de nossa alma. É de lá que vem o fedor repulsivo e pútrido da imoralidade. Você prega sobre o que é moral para pessoas imorais. Estou buscando a moral. Isso é uma verdadeira intervenção, é forçar a barra. Você se contradiz o tempo inteiro. Vou repetir: seu idealismo não terá efeito algum em uma situação real. Além disso, como pode esperar que eu respeite essas crianças problemáticas? Filósofo, primeiro, também vou repetir, não estou pregando sobre a moral. Segundo, a questão é fazer com que pessoas como você entendam o respeito e o coloquem em prática. Jovem, vamos parar por aqui. Não quero ouvir teorias vazias que evocam a religião. Preciso de exemplos concretos que eu possa pôr em prática amanhã. Filósofo, o que é respeito? Aqui está uma definição. Respeito corresponde à capacidade de ver uma pessoa tal como ela é, ter consciência de sua individualidade singular. Essa frase é do psicólogo social Erich Fromm, que se mudou da Alemanha para os Estados Unidos na mesma época que Adler para escapar à perseguição nazista. Jovem, ter consciência de sua individualidade singular? Filósofo, sim, olhar para aquela pessoa que é insubstituível e absolutamente singular no mundo, vendo-a como ela é. Fromm acrescenta: respeito significa se preocupar com que a outra pessoa cresça e se desenvolva como é. Jovem, não entendo. Filósofo, não tente mudar ou manipular a pessoa que está ali na sua frente. Aceite-a como ela é, sem estabelecer condições. Não há nada mais respeitoso do que isso. Ao ser aceita pelo outro como é, a pessoa provavelmente se tornará mais corajosa. O respeito também é visto como ponto de partida para o encorajamento. Jovem, de jeito nenhum. Para mim, respeito não é isso. Respeito é uma emoção parecida com anseio, uma espécie de apelo para nos portarmos à altura de determinada ocasião. Filósofo, não. Isso não é respeito. É temor, subordinação e fé. Uma situação de temor ao poder e à autoridade ou de adoração a falsas imagens, sem nenhuma percepção da outra pessoa. A palavra respectio em latim está na origem de respeito e tem a conotação de olhar para, antes de tudo, ver a pessoa como ela é. Você ainda não viu nada, nem tentou ver. Valorize a pessoa pelo que ela é, sem impor seu sistema de valores. Além disso, ajude-a a crescer ou se desenvolver. Isso é respeito. Tentar manipular ou corrigir o outro não tem nada de respeitoso. Jovem, se eu aceitar essas crianças problemáticas como são, será que elas mudarão? Filósofo, você não tem como controlar isso. Talvez elas mudem, talvez não. Mas como resultado do respeito que você tem por seus alunos, cada um se aceitará como é e recuperará a coragem de ser autossuficiente. Não há dúvida em relação a isso. Se eles farão ou não uso da coragem recuperada dependerá de cada um. Jovem, então essa é a separação de tarefas? Filósofo, sim, você pode oferecer água, mas não pode obrigá-los a beber. Por mais talentoso que seja como educador, não há garantias de que eles mudarão. Mas é exatamente por não existirem garantias que o respeito é incondicional. Você tem que dar o pontapé inicial, sem estabelecer nenhuma condição e a despeito dos resultados previstos. Precisa dar o primeiro passo. Jovem, mas assim nada vai mudar. Filósofo, neste mundo, há duas coisas que não podem ser impostas por mais poderoso que você seja. Jovem, quais são elas? Filósofo, respeito e amor. Digamos, por exemplo, que o presidente de uma empresa seja um déspota autoritário. Os funcionários certamente seguirão suas ordens. É provável, inclusive, que se comportem de maneira exemplar. Isso se chama submissão baseada no medo, sem um pingo de respeito. O chefe pode gritar respeitem-me, mas ninguém agirá por respeito. No fundo, vão se afastar cada vez mais dele. Jovem, com certeza. Filósofo, além disso, sem respeito mútuo não há um relacionamento entre seres humanos. A empresa comandada por alguém assim apenas agrupa pessoas para trabalhar como se fossem engrenagens. Isso pode dar conta do trabalho mecânico, mas nada substitui o trabalho humano. Jovem, bem, chega de conversa. Então, basicamente, o que você está dizendo é que não sou respeitado por meus alunos e é por isso que a turma cá fora de controle. Filósofo, se houver medo, mesmo que por pouco tempo, é improvável que exista respeito. É natural que a turma seja indisciplinada. Você ficou de braços cruzados enquanto a situação piorava e agora quer recorrer a medidas autoritárias, usando o poder e o medo para tentar obrigar os alunos a obedecer. Pode ser que funcione por um tempo. Talvez você se sinta aliviado, porque parecerá que eles estão lhe dando ouvidos. No entanto, jovem, não estão escutando uma única palavra que eu digo. Filósofo, isso mesmo. As crianças não estão lhe obedecendo, estão apenas se sujeitando à sua autoridade. Elas não perdem tempo tentando entender você, simplesmente tapam os ouvidos, fecham os olhos e esperam que sua raiva passe. Jovem, acertou em cheio. Filósofo, você entrou nesse círculo vicioso porque não deu o primeiro passo, respeitar os alunos e respeitá-los incondicionalmente. Jovem, quer dizer que por eu não ter feito esse gesto lá atrás, agora não há nada que eu possa fazer para estabelecer um vínculo com eles? Filósofo, exatamente. Você andou gritando para uma sala vazia. Nada vai fazer com que ouçam você. Jovem, tudo bem, entendi. Ainda há muitas questões que preciso refutar, mas por enquanto vou aceitar essa. Agora vamos supor que sua abordagem seja correta, que as relações se baseiem no respeito. Como então demonstrar respeito? Você não acha que eu devo colocar um sorriso agradável no rosto e dizer oi, eu respeito vocês, acha? Filósofo, respeito não é algo que se conquista com palavras. Sempre que um adulto tenta usar esse recurso, as crianças identificam rapidamente a mentira, a tramóia. Quando elas percebem que a pessoa está mentindo, o respeito não é mais possível. Jovem, está bem, está bem. Acertou novamente. Então o que sugere que eu faça? Porque, na verdade, há uma grande contradição na maneira como você fala sobre respeito. Filósofo, que contradição é essa? Comece pelo respeito, disse o filósofo. Não apenas a educação, mas todas as relações interpessoais são construídas sobre o respeito. Ninguém presta muita atenção nas palavras de pessoas que não respeita. O jovem concordava com alguns argumentos do filósofo, mas se opunha veementemente à tese de que é preciso respeitar todo mundo, segundo o filósofo. Mesmo os alunos problemáticos e os bandidos são dignos de respeito. Esse sujeito cavou a própria sepultura. Ele caiu em contradição e isso não pode ser ignorado. Portanto, está aí a minha missão, encerrar esse Sócrates na sua caverna. O jovem passou a língua nos lábios lentamente e continuou. Preocupe-se com as preocupações das outras pessoas.
Jovem, você não enxerga? Mais cedo arrou que o respeito nunca pode ser imposto. Concordo plenamente. Depois, sem perder tempo, disse que eu respeitasse os alunos. Não é engraçado? Está tentando me forçar a fazer algo que aparentemente não pode ser imposto. Se isso não for uma contradição, então o que é? Filósofo, é verdade que se você pensar apenas essas declarações fora do contexto, elas podem parecer contraditórias. Mas olhe do seguinte ângulo: respeito é uma bola que só pode ser devolvida pela pessoa que a recebeu. Caso contrário, é como atirar uma bola contra a parede. Ela pode voltar, mas nada acontecerá se você cair de frente para a parede e gritar: passe a bola. Jovem, não vou deixar você escapar com metáforas mal elaboradas. Quero uma resposta decente. Já que sou eu atirando a bola do respeito, de onde ela vem? A bola não surge do nada. Filósofo, verdade. Essa é uma questão importante para entender e aplicar a psicologia adleriana. Lembra-se da expressão sentido social. Jovem, claro. Embora eu não possa dizer que entendo completamente o que significa. Filósofo, é um conceito bem difícil. Voltaremos a ele em outro momento. Agora, eu gostaria que você recordasse o uso que Adler fez da expressão interesse social, sua tradução para o inglês da expressão alemã, sentido social. Nesse caso, interesse social significa a nossa preocupação com a sociedade ou, simplicando, nossa preocupação com as outras pessoas que compõem a sociedade. Jovem, então é diferente no original em alemão? Filósofo, sim. O termo em alemão é Gemeinschaftssgefühl, que combina a palavra Gemeinschaft, que significa relações sociais ou comunidade, com a palavra Gefühl, sentido ou sentimento, que eu traduzo como sentido social. Para ser mais eu ao original alemão, poderíamos traduzir como sensação de comunidade ou senso de comunidade. Jovem, bem, não estou muito interessado nesse tipo de conversa acadêmica, mas e daí? Filósofo, pense nisto por um momento. Por que será que quando Adler apresentou essa ideia de sentido social para o mundo de língua inglesa, ele escolheu interesse social em vez de sentido social, que é mais próximo do alemão? Há um importante motivo oculto aqui. Você lembra que eu disse que quando Adler sugeriu pela primeira vez o conceito de sentido social em Viena, muitos de seus colegas se afastaram dele? Que ele foi combatido e condenado ao ostracismo por pessoas que disseram que aquilo não era ciência, e que ele tinha apresentado o problema do valor, no campo até então científico da psicologia? Jovem, sim, me lembro disso. Filósofo, é provável que graças a essa experiência, Adler tenha compreendido bem a dificuldade de fazer as pessoas entenderem o sentido social. Portanto, quando chegou a hora de introduzir o conceito no mundo de língua inglesa, ele substituiu sentido social por diretrizes comportamentais baseadas na prática real. Ele trocou uma ideia abstrata por algo concreto. Essas diretrizes comportamentais concretas podem ser resumidas nas palavras preocupação com os outros. Jovem, diretrizes comportamentais? Filósofo, sim, para evitar olhar apenas para o próprio umbigo e se preocupar com os demais. Se a pessoa seguir essas orientações, chegará naturalmente ao sentido social. Jovem, não faço a menor ideia do que você está falando. Seu argumento já coa abstrato de novo. A simples ideia de que haja diretrizes comportamentais para nos preocuparmos com as outras pessoas, concretamente, o que devemos fazer, e como? Filósofo, aqui seria bom evocar a frase de Erich Fromm: respeito significa se preocupar com que a outra pessoa cresça e se desenvolva como é. Sem negar ou forçar nada, aceita-se e valoriza-se a pessoa como é. Em outras palavras, cada um de nós protege a dignidade do outro e se preocupa com ela. Você consegue ver em que se baseia esse primeiro passo concreto? Jovem, não. Em quê? Filósofo, esta é uma conclusão bastante lógica. Ele se baseia na preocupação com as preocupações das outras pessoas. Jovem, preocupações das outras pessoas? Filósofo, por exemplo, as crianças gostam de brincar de uma maneira incompreensível para você. Elas se deixam absorver por passatempos infantis e lógicos. Às vezes, leem livros que são ofensivos à ordem pública e à moral e se divertem com videogames. Você sabe de que estou falando, não sabe? Jovem, sim. Vejo essas situações quase todos os dias. Filósofo, muitos pais e educadores desaprovam essas brincadeiras e tentam oferecer coisas mais úteis ou interessantes. Eles desaconselham tais atividades com os cães, livros e brinquedos e só permitem às crianças o que admiram como digno de valor. Fazem isso para o bem da criança, é claro. Mesmo assim, trata-se de um ato de completo desrespeito, que só aumenta a distância entre pais e filhos, pois desconsidera totalmente as preocupações normais da criança. Jovem, então devo recomendar passatempos inconvenientes? Filósofo, não devemos recomendar nada baseados em nossa própria visão. A preocupação deve ser apenas com as preocupações das crianças. Em primeiro lugar, tente entender até que ponto os passatempos delas são inconvenientes do seu ponto de vista e o que eles são realmente. Experimente-os você mesmo e de vez em quando brinque com as crianças. Em vez de simplesmente brincar, tente se divertir com a atividade. Se você conseguir fazer isso, as crianças em M terão a sensação de que estão realmente sendo reconhecidas, que não estão sendo tratadas como crianças e estão sendo respeitadas como indivíduos. Jovem, mas isso. Filósofo, isso não se restringe às crianças. É o primeiro passo concreto do respeito que se busca em todos os relacionamentos interpessoais, seja no local de trabalho, nas relações entre parceiros amorosos, nas relações internacionais ou em quaisquer outras. Precisamos nos preocupar mais com as preocupações das outras pessoas. Jovem, isso é impossível. Talvez você não saiba, mas as preocupações daquelas crianças contêm muita depravação, coisas indecentes, grotescas e ofensivas. Como adultos, não é nosso papel mostrar o caminho certo. Filósofo, não, não é. Em relação ao sentido social, Adler gostava de dizer que precisamos ver com os olhos do outro, ouvir com os ouvidos do outro e sentir com o coração do outro. Jovem, não entendi. Filósofo, neste momento, você está tentando ver com seus próprios olhos. É. Ouvir com seus próprios ouvidos e sentir com seu próprio coração. É por isso que se refere às preocupações das crianças com palavras como indecentes e ofensivas. Elas não veem dessa forma. Então, qual é a percepção delas? É preciso primeiro entender isso. Jovem, não dá. É demais para mim. Filósofo, por quê? Se tivéssemos o mesmo sentimento e a mesma vida. Jovem, você pode ter esquecido, mas eu me lembro bem. Há 3 anos, você fez uma armação do tipo: não vivemos em um mundo objetivo, mas em um mundo subjetivo ao qual atribuímos sentido. A questão em que devemos nos concentrar não é sobre como o mundo é, mas sobre como vemos. Além disso, não podemos escapar da nossa subjetividade. Filósofo, sim, isso mesmo. Jovem, então me diga o seguinte: se não podemos escapar da subjetividade, como podemos ter os olhos do outro, os ouvidos do outro ou até mesmo o coração do outro? Que tal parar de brincar com as palavras?
Filósofo, esse é um ponto crucial. É verdade que não se pode escapar da subjetividade, muito menos se tornar outra pessoa, é claro. No entanto, é possível imaginar o que aparece aos olhos dos outros e os sons que seus ouvidos captam. Adler propõe que, antes de tudo, você pense: e se eu tivesse o mesmo tipo de sentimento e vida dessa pessoa? Se fizermos isso, conseguiremos entender que provavelmente estaríamos diante do mesmo tipo de tarefa. A partir daí, é possível imaginar que lidaríamos com essa tarefa da mesma maneira. Jovem, o mesmo tipo de sentimento e vida? Filósofo, imagine, por exemplo, um aluno que nem sequer tenta estudar. Perguntar a ele: por que você não estuda? É uma atitude totalmente desrespeitosa. Em vez disso, reita: e se eu sentisse a mesma coisa que ele? Se tivesse a mesma vida que ele. Resumindo, imagine como seria se você tivesse a mesma idade do aluno, morasse na mesma casa que ele, tivesse os mesmos amigos, interesses e preocupações. Se você fizer esse exercício, será capaz de imaginar o tipo de comportamento que seu ego adotaria ao ser confrontado com a missão de estudar, ou entender por que se recusaria a estudar. Sabe como se chama esse tipo de comportamento? Jovem, fantasioso? Filósofo, não. Isso é o que chamamos de empatia. Jovem, empatia? É esse o nome que vocês dão ao ato de imaginar como seria ter o mesmo sentimento e a mesma vida? Filósofo, sim. Em geral, considera-se empatia o fato de alguém concordar com a opinião de outra pessoa e compartilhar seus sentimentos. Na verdade, isso é apenas compreensão, não empatia. A empatia é uma habilidade, uma postura que se assume ao caminhar lado a lado com o outro. Jovem, a empatia é uma habilidade? Filósofo, exatamente. Já que é uma habilidade, é algo que você pode adquirir. Jovem, e não é que isso é interessante? Ok, então quero que você explique por que a empatia é uma habilidade. Como se pode conhecer o sentimento e a vida do outro, ou seja lá como você chama isso, ouvindo cada um pessoalmente? Ah, não tem como aprender essas coisas. Filósofo, é exatamente por isso que nos preocupamos com as preocupações das outras pessoas. Não devemos apenas observar a distância. É preciso mergulhar na situação. Você está em um lugar alto, sem descer ao nível do outro e fazendo comentários como: não tem como fazer isso, ou há uma barreira. Não existe respeito nisso, muito menos empatia. Jovem, você está errado. Totalmente errado. Filósofo, o que há de errado nisso? A coragem é contagiosa, assim como o respeito. Jovem, claro, se eu brincasse com os meus alunos, eles poderiam gostar mais de mim. Talvez ficassem bem impressionados e se sentissem mais próximos. Mas se eu descer ao nível de me tornar um amigo para essas crianças, educá-las será ainda mais difícil. É triste dizer, mas essas crianças não são anjos. São mini demônios. Toda vez que eu pego leve, se aproveitam de mim e se sentem no comando da situação, logo saem totalmente do controle. Isso que você descreve não passa de uma fantasia com anjos que nem sequer existem neste mundo. Filósofo, eu criei 2 eu sozinho. E há muitos jovens que não conseguem se adaptar à educação escolar e vêm a este gabinete para uma sessão de aconselhamento. Como você mesmo diz, crianças não são anjos, são seres humanos. No entanto, precisamente porque são humanos, é preciso ser o mais respeitoso possível. Não devemos desdenhar deles nem bajulá-los. Devemos interagir como iguais e ter empatia por seus interesses e preocupações. Jovem, sinto muito, mas a justificativa para ser respeitoso não me convence. Basicamente, o que você chama de respeitá-los é apenas acariciar seus egos, certo? É exatamente esse tipo de ideia que é degradante para as crianças. Filósofo, parece que você compreende apenas metade do que eu digo. Não estou buscando seu respeito. Quero que você ensine a seus alunos o que é respeito. Jovem, como assim? Filósofo, por meio de sua experiência pessoal, mostre o que é ter respeito. Mostre o caminho para a construção do respeito, que é a pedra angular de uma relação interpessoal. Faça com que eles vejam como pode ser um relacionamento baseado no respeito. Segundo Adler, a covardia é contagiante, assim como a coragem. Naturalmente, o respeito também se torna contagiante. Jovem, a coragem e o respeito são contagiantes? Filósofo, sim, e tudo começa com você. Mesmo que ninguém o entenda ou ajude, você precisa primeiro carregar a tocha e demonstrar coragem e respeito. Sua tocha vai iluminar no máximo alguns metros ao seu redor. Pode parecer que está sozinho à noite em uma estrada deserta, mas a luz que você carrega alcançará os olhos de alguém a centenas de metros de distância. Essa pessoa então saberá que se ela caminhar naquela direção, alguém estará lá, a luz estará lá, o caminho estará lá. Com o tempo, dezenas e depois centenas de luzes se reunirão ao seu redor, luzes brilhando nas mãos de centenas de companheiros. Jovem, que tipo de alegoria é essa? Estou supondo que você quer dizer o seguinte: o papel atribuído a nós, educadores, é o de respeitar as crianças, mostrar-lhes o que é respeito e ensiná-las a respeitar. Entendi direito? Filósofo, sim, esse é o primeiro passo, não só na educação, mas em todo tipo de relação interpessoal. Jovem, nada disso. Não me importa quantas crianças você criou ou quantas pessoas aconselhou, porque você é um filósofo que vive trancado em seu gabinete. Não sabe nada sobre a sociedade ou sobre a escola no mundo real e moderno. Veja, o que as pessoas esperam da educação escolar e da sociedade capitalista não são essas coisas ligadas a caráter pessoal, algum obscuro conhecimento humano, ou seja lá o que for. Os pais e responsáveis, assim como a sociedade, buscam resultados reais. Caso se errar o lugar onde a educação acontece, então o que procuramos é o progresso escolar. Filósofo, imagino que sim. Jovem, educadores que não produzem melhora no desempenho escolar são considerados inadequados como professores, independentemente de quantos alunos gostem deles. É como um negócio deficitário mantido por um grupo de amigos. Por outro lado, o educador que contribui para o avanço escolar e mantém seus alunos sob controle será aclamado. Mas ainda não chegamos à questão principal. Mesmo os estudantes que foram repreendidos com rigor e de maneira contínua dirão mais tarde: muito obrigado por terem sido tão rigorosos comigo naquela época, e expressarão sua gratidão. Eles reconhecerão que o tratamento rigoroso os fez estudar e que o meu rigor era um chicote amoroso, por assim dizer. Chegarão ao ponto de me agradecer por isso. Como você explica essa realidade? Filósofo, naturalmente, eu diria que essa história é bastante possível. Na verdade, pode-se mesmo considerá-la um modelo de caso perfeito para reaprender as teorias da psicologia adleriana. Jovem, então você está dizendo que isso tem explicação? Filósofo, tendo em mente as conversas que tivemos há 3 anos, vamos nos aprofundar um pouco mais na psicologia adleriana. Há muito a estudar.
Sentido social, um conceito-chave da psicologia adleriana, e o mais difícil de entender. O filósofo refere-se a ele como ver com os olhos do outro, ouvir com os ouvidos do outro e sentir com o coração do outro. Isso requer a habilidade chamada empatia, cujo primeiro passo é se preocupar com as preocupações das outras pessoas. Na teoria faz sentido, mas será que é função do educador entender verdadeiramente as crianças? O filósofo não estaria mais uma vez apenas brincando com as palavras? O jovem olhou fixamente para o filósofo que usava palavras como reaprender. A verdadeira razão pela qual as pessoas não conseguem mudar. Jovem, diga-me, o que eu deveria reaprender sobre Adler? Filósofo, quando você observar o próprio discurso e a própria conduta, bem como o discurso e a conduta das outras pessoas, pense nas metas que eles escondem. Essa é a abordagem básica na psicologia adleriana. Jovem, sei, é a teleologia, certo? Filósofo, você é capaz de dar uma explicação simples sobre isso? Jovem, posso tentar. Independentemente do que possa ter ocorrido antes, nada é determinado pelo passado. Da mesma forma, não importa se houve traumas, porque os seres humanos não são movidos por causas passadas, mas sim por metas atuais. Imagine, por exemplo, que a pessoa diga: meu ambiente familiar era ruim, por isso tenho uma personalidade depressiva. Isso é uma mentira. A verdade é que essa pessoa tem um objetivo, que pode ser não quero sofrer por me envolver com outras pessoas, e para alcançá-lo, escolhe uma personalidade depressiva, que não se envolve com ninguém. Então, como uma desculpa para ter escolhido tal personalidade, ela recorre a seu antigo ambiente familiar. É mais ou menos isso, certo? Filósofo, sim. Por favor, continue. Jovem, resumindo, eventos passados não determinam o que somos. No entanto, o significado que damos a esses eventos determina nossas vidas. Filósofo, isso mesmo. Jovem, então você está dizendo mais ou menos o seguinte: o que aconteceu na sua vida até agora não tem nenhuma influência na forma como você vive daqui para frente. E também que você, vivendo no aqui e agora, é o único que toma decisões sobre a própria vida. Entendi algo errado? Filósofo, não, você não entendeu nada errado. Nós, seres humanos, não somos tão frágeis a ponto de ficarmos à mercê de traumas passados. As ideias de Adler se baseiam na crença na dignidade e no potencial humano, em que os seres humanos podem exercitar a autodeterminação a qualquer momento. Jovem, sim, sei disso. A questão é que não consigo desconsiderar a força das causas. É difícil pensar em tudo como meras metas. Mesmo que eu tivesse a meta de não me envolver com outras pessoas, teria que haver alguma causa que justificasse essa meta. Para mim, a teleologia não é uma verdade absoluta, ainda que seja um ponto de vista revolucionário. Filósofo, certo. Esta conversa, hoje à noite, pode mudar alguma coisa ou não. A decisão é sua e eu não vou forçar nada. Agora, por favor, escute isto como uma maneira de pensar. Somos seres capazes de autodeterminação a qualquer momento, capazes de escolher novos eus, mas não é tão fácil mudar a si mesmo. A pessoa pode ter um forte desejo de mudança e não conseguir. Por que você acha que isso acontece? Jovem, porque ela não quer realmente mudar. Filósofo, isso meio que resume tudo e está ligado à questão: o que é mudar? Se quisermos extrapolar e usar um termo radical, fazer mudanças é a própria morte. Jovem, a própria morte? Filósofo, imagine, por exemplo, que você está descontente com sua vida neste momento. Vamos dizer que gostaria de mudar, mas mudar significa desistir do que você foi até agora, negar a si mesmo e nunca mais mostrar essa face, como se estivesse sepultando uma versão de si mesmo. Porque depois de fazer isso, você vai em M renascer. Agora, independentemente do seu nível de insatisfação com a situação atual, você escolheria a morte? Poderia se atirar no abismo escuro? Não é algo fácil de abordar. É por isso que as pessoas não tentam mudar. Querem se sentir bem com as coisas como são, não importa quanto esteja difícil a vida. Vivem em busca de elementos que rearrem sua situação atual. Jovem, Filósofo, portanto, quando alguém está tentando ativamente valorizar o seu eu de agora, que efeito você acha que isso terá sobre o passado dessa pessoa? Jovem, em outras palavras. Filósofo, há apenas uma resposta. Ela resumiria seu passado dizendo: já passei por muita coisa, mas ficou tudo bem. Jovem, para rearrar o momento atual, a pessoa rearrar o passado infeliz. Filósofo, sim. As pessoas que você mencionou anteriormente, que transmitem sua gratidão dizendo muito obrigado por ter me repreendido tão duramente naquela época, estão na realidade tentando ativamente valorizar o seu eu de agora. O resultado é que todo o passado dela se transforma em boas lembranças. As palavras de agradecimento endereçadas a você não são suficientes para reconhecer a educação autoritária que tiveram. Jovem, como querem se sentir bem com si mesmas, transformam o passado em boas lembranças. É curioso. Como estudioso da psicologia, essa é uma linha muito interessante de investigação. No entanto, não concordo com suas interpretações. Quer saber por quê? Eu sou a prova. Não me encaixo nesse modelo de jeito nenhum. Até hoje sinto ressentimento por todos os professores rígidos e irracionais que tive no ensino fundamental e no ensino médio, e certo ou errado, não sou grato a eles. Não há nenhuma possibilidade de a minha vida escolar, que para mim, foi como estar em uma prisão, se transformar em uma boa lembrança. Filósofo, deve ser porque você não está satisfeito com o seu eu de agora. Jovem, o que você disse? Filósofo, serei mais direto. Para justificar o seu eu de agora que está longe do ideal, você está pintando todo o seu passado no mesmo tom de cinza. Está tentando pensar nisso como sendo culpa daquela escola, ou porque aquele professor estava lá. E então se cerca de suposições. Se tivesse ido à escola ideal e conhecido o professor ideal, não seria assim. Jovem, você está sendo grosseiro. Em que baseia essas suposições? Filósofo, tem certeza de que estou fazendo suposições? Porque a questão não é se algo aconteceu no passado, mas qual é o significado que o seu eu de agora atribui a esse passado. Jovem, retire isso. O que você sabe sobre mim? Filósofo, olhe, em nosso mundo não existe passado no sentido real da palavra. Ele é apenas uma cor na infinita variedade de tons do agora, cada um com as próprias interpretações. Jovem, o passado não existe neste mundo? Filósofo, exatamente. O passado não é irrecuperável. Ele simplesmente não existe. Enquanto não alcançarmos esse entendimento, não poderemos nos aproximar da essência da teleologia. Jovem, droga, isso é irritante. Você faz suposições e depois diz que o passado não existe. Dispara mentiras inconsistentes à torto e à direito e depois vem com conversa ada. Vou me divertir apontando essas inconsistências.
Olá, boa tarde, Luiz Marcelo, boa tarde, Luciana. Obrigada pela companhia nessa leitura dessas páginas. Tarde. Um diálogo aí entre o filósofo e o jovem, o filósofo tentando ajudar o jovem a transmutar o seu passado. Uma discussão aí bem interessante nessas páginas. Acabou hoje já? Por hoje são 45, 46 páginas. Uau, foi rápido, hein? São letras grandes, então vai ser bem rápido. Então, a coragem de ser feliz, né? O que ele está trazendo aí? Que é a necessidade de você transmutar o seu passado, né? Você não ficar preso. Se você ficar preso ao passado, não for avançar, agora, né? A coisa fica difícil. É isso que ele traz aí. Gratidão, viu, Luzia Solange, pelo serviço, pela entrega. De nada. Obrigada, Luciana, pela companhia. Amanhã nós continuamos em outros horários, mas eu vou estar distribuindo lá no grupo também a gravação, tá bom? Abraço, tenha uma ótima tarde para vocês. Deus abençoe você também. Obrigada. Tchau, tchau.